Tem algo mais triste do que uma casa vazia? Uma mansão onde um dia havia vida, risadas, sucesso, e que hoje carrega apenas o som do vento batendo nas janelas quebradas. Estas não são construções comuns. São palácios erguidos por nomes gigantes da televisão, da música e do esporte. Mas agora, ninguém entra. Ninguém compra. Nem mesmo os filhos. Dizem que dá azar. Outros falam em promessas quebradas, dívidas ocultas, ou segredos que não podem mais ser contados. Por trás de portões trancados, janelas empoeiradas e jardins tomados pelo mato, estão as ruínas do que um dia foi o auge. Ambientes silenciosos, onde o riso ecoava, móveis caríssimos que já foram testemunhas de noites de festa e paredes que guardam lembranças de uma era de brilho que não volta mais. Mansões de celebridades que, por ironia ou descuido do destino, se tornaram símbolos de uma verdade inevitável. O luxo pode passar, a vida pode parar, e tudo o que sobra é a poeira sobre o que restou. Você vai conhecer agora 5 dessas propriedades que, mesmo valendo milhões, ninguém mais quer. E talvez entenda porque o tempo ignora fama, fortuna e faixas de campeão. Gugu era uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Seus programas eram líderes de audiência, sua presença era constante nas casas de milhões de brasileiros. E com tamanho sucesso, é claro que o luxo veio junto. Sua mansão em Alphaville era o reflexo disso. Salões amplos, decoração opulenta, uma escadaria monumental. Tudo digno de um império construído na TV aberta. Mas o que poucos imaginavam é que aquela casa tão viva, tão cheia de memórias, um dia ficaria vazia. Depois de sua morte, trágica, causada por uma queda ao tentar arrumar o ar-condicionado, algo tão comum em qualquer lar, a vida naquela mansão simplesmente cessou. A tragédia, inesperada e quase banal, trouxe uma reflexão dolorosa. O quanto somos frágeis. Gugu, que tanto construiu, não estava mais lá para ver o destino de sua casa. Os cômodos luxuosos foram fechados, os jardins murcharam, e o que era um palácio se tornou uma cápsula parada no tempo. A mansão de Gugu hoje não abriga sorrisos nem vozes. Ela guarda o silêncio, um silêncio pesado, que ecoa como uma pergunta sem resposta. O que, afinal, permanece quando tudo cessa? Durante décadas, Hebe Camargo foi a personificação da elegância na TV brasileira. Sua risada marcante, o sofá onde recebia convidados ilustres, os vestidos brilhantes, as joias exuberantes. Ela não era apenas uma apresentadora, era uma dama, uma anfitriã do Brasil. E a mansão onde viveu por 21 anos, no Morumbi, em São Paulo, era um reflexo perfeito de quem ela foi. Salões onde artistas, políticos e empresários se misturavam entre cristais e quadros caros. Lá, foram feitas festas memoráveis, celebrações que marcaram uma era em que a televisão ainda era o centro da família brasileira. Hebe nos deixou em setembro de 2012, e desde então, sua casa nunca mais foi a mesma. Após sua partida, o imóvel passou para a família, mas envolto em disputas e dívidas, acabou indo a leilão. Nenhuma proposta foi feita. Nenhum comprador se interessou. A mansão de milhões foi descrita pelo juiz responsável pelo caso como em ruínas. A estrutura se deteriorou. A beleza foi engolida pela ausência. O lugar, que já recebeu celebridades com champanhe, hoje sofre com rachaduras, infiltrações e portas que não se abrem mais. E isso mexe com algo dentro de nós. Hebe foi símbolo de vitalidade, de alegria. Sua casa era cheia de vida. Hoje é um corpo vazio. A fragilidade do tempo exposta em paredes que descascam e memórias que se perdem. Quem passa pela rua não imagina o que já aconteceu ali dentro. É como se o tempo gritasse: nada, nem mesmo a fama, é eterno. Quando Hebe se foi, a mansão perdeu sua alma. O luxo, sozinho, nunca é suficiente para manter uma casa de pé.
Em Limeira, no interior de São Paulo, ergue-se uma construção que parece ter saído de um sonho megalomaníaco. Torres, corredores infinitos, mais de 100 quartos e um terreno com 48 mil metros quadrados. Mas o que deveria ser um palácio se transformou em um fantasma de concreto. Este era o castelo que José Rico, da dupla Milionário e José Rico, sonhou construir. Mais que uma casa, o lugar era uma promessa, um símbolo de vitória após décadas de estrada, shows e sacrifícios. Um monumento a uma vida que saiu do nada e conquistou tudo. Mas José Rico nos deixou em março de 2015, antes mesmo de ver seu castelo finalizado. Desde sua morte, o que era para ser um legado virou uma dívida. O imóvel não é mais habitado, por ninguém da família. A justiça tenta leiloar o castelo para pagar pendências trabalhistas do cantor, mas ninguém quer tocar na propriedade. As torres começaram a se corroer, os corredores acumulam lixo e ferrugem, o mato engole as paredes externas e pichações cobrem os muros. O cenário é de abandono completo, um contraste brutal com os sonhos que ali foram projetados. Por dentro, o castelo é ainda mais sombrio. O matagal invadiu áreas onde deveriam circular pessoas, e o silêncio é absoluto. O castelo de José Rico é mais que uma casa sem dono. É um retrato doloroso de um sonho que não resistiu ao tempo. Há algo quase poético e ao mesmo tempo cruel em ver o lugar que representava a grandeza de um artista ser vencido pela ausência. É o destino de muitas grandezas, sem quem as habite, viram apenas cenário para o esquecimento. O artista morreu antes de entrar no trono que construiu. E agora, seu castelo é apenas uma ruína esperando cair. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, há uma propriedade com vista para o mar que, por décadas, foi sinônimo de elegância, originalidade e provocação. Era a mansão de Clodovil Hernandes. Estilista consagrado, apresentador controverso e político de personalidade única, Clodovil transformou aquela casa num reflexo de si. Exuberante, excêntrica, cheia de identidade. O imóvel, com seus mais de 3 mil metros quadrados e cerca de 20 cômodos, foi construído sobre uma área de preservação ambiental, o que desde o início envolveu disputas judiciais. Mas Clodovil não se importava com convenções. Ali, ele se isolava do mundo e cultivava sua própria estética. Só que, em março de 2009, Clodovil nos deixou e a mansão foi abandonada. Sem cuidados, a natureza tomou o que era seu por direito. Jardins projetados com esmero agora estão tomados por mato. A piscina, antes um símbolo de requinte, virou uma poça escura e sem vida. Telhados desabaram, paredes foram corroídas pela maresia e a casa se tornou irreconhecível. Em 2016, a justiça ordenou a demolição parcial da propriedade. Cerca de 500 metros da estrutura original foram destruídos, incluindo o quarto de Clodovil e parte da cozinha, espaços que carregavam sua memória de forma mais íntima. Não restou muito, apenas um esqueleto de concreto cercado por verde e silêncio. A decadência da mansão de Clodovil carrega um simbolismo forte. Aquele que tanto defendeu o bom gosto e a sofisticação viu sua obra ser engolida pelo tempo. E sua última morada, que deveria eternizar sua presença, hoje mal, consegue sustentar o peso da ausência. É um lembrete incômodo de que o luxo, por maior que seja, precisa de presença para ter valor. E que até mesmo os maiores ícones um dia desaparecem. Restam apenas memórias e paredes vazias que ecoam o silêncio de quem já não está mais lá. No Guarujá, litoral paulista, existe uma casa que já foi o reduto do maior ídolo da história do futebol mundial. A mansão de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, não era apenas um lar, era um símbolo. Um trono, de onde o rei observava o mar. Ali, Pelé viveu dias de descanso, de família, de glória silenciosa.
Cercado por 8 quartos, piscina, jardins tropicais e uma vista privilegiada da praia, o imóvel refletia o tamanho do homem que, com os pés, escreveu sua própria lenda. Mas desde 29 de dezembro de 2022, quando Pelé nos deixou aos 82 anos, a casa mergulhou num estado de abandono que nenhum torcedor gostaria de ver. O Palácio do Rei agora é ruína. Poucos meses após sua morte, todos os funcionários responsáveis pela manutenção do local foram demitidos. O jardim, antes meticulosamente cuidado, foi tomado pelo mato alto. O portão se enferrujou. As janelas escureceram por dentro. E, aos poucos, a casa foi deixando de parecer viva. Avaliada em cerca de 8 milhões de reais, a mansão não encontrou herdeiros interessados em preservá-la. Pelo contrário, acumulou uma dívida de mais de 450 mil reais em IPTU e pode ser leiloada. Um destino cruel para quem um dia foi exaltado em estádios ao redor do planeta. O trono está vazio, mas ninguém parece disposto a se aproximar. A mansão de Pelé hoje se tornou o retrato de uma ausência que o Brasil ainda não conseguiu aceitar. Não se trata apenas de uma casa esquecida, mas de uma nação que perdeu seu maior ícone. O silêncio ali dentro pesa. É como se os próprios muros sentissem a falta de um rei que nunca mais voltará. E assim, o luxo se esvazia, os refletores se apagam e resta apenas a lembrança. Pelé foi eterno nos gramados, mas até mesmo o eterno um dia precisa ser lembrado para não desaparecer. Se existe uma verdade que nenhuma fortuna consegue silenciar, é o tempo. Ele chega sem avisar, como poeira sobre o mármore, como ferrugem nos portões dourados, como mato que invade o jardim de um palácio vazio. Gugu, Hebe, Mário Gomes, José Rico, Clodovil, Pelé. Nomes que lotaram plateias, movimentaram milhões, inspiraram gerações. E hoje, viraram ruínas que ninguém quer. Casas onde o riso era alto e as festas pareciam não ter fim, agora são silenciadas pelo eco do abandono. Salões onde o poder desfilava, hoje guardam apenas a presença invisível do esquecimento. Essas mansões não foram apenas construções, foram símbolos, espelhos do sucesso, da ostentação, do topo inalcançável. E, ironicamente, o topo é sempre mais próximo da queda. A morte, o tempo, a ausência de planos, a fragilidade das relações familiares, tudo contribui para que esses impérios, erguidos com tijolos de vaidade e cimento de glória, rachem sem aviso. E o que sobra? Tapetes embolorados, piscinas secas, portas trancadas por dentro e por fora. Legados manchados pela pressa de esquecer. Enquanto você escutava essa história, talvez tenha sentido a mesma coisa que muitos sentem ao passar por uma casa vazia. Um aperto. Uma sensação de que algo ali era importante, mas foi deixado para trás. A verdade é que a vida corre depressa, e tudo aquilo que construímos para parecer eterno pode durar só até o próximo esquecimento. Luxo não é imortal, fama não, garante lembrança. E nenhum império resiste se for erguido apenas sobre paredes. A riqueza tem um preço. Aqui, nós contamos quanto